Para ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a decisão da Comissão Europeia de iniciar o processo de sanções contra Portugal e Espanha é uma decisão inédita e da maior gravidade também por ser inédita. A Comissão Europeia ignora anos e países em incumprimento. 24 dos 28 países incumprem ou incumpriram regras. E a Comissão Europeia decide abrir o processo contra Portugal e contra Espanha. Mas, em todos estes anos destas regras, só houve um país cumpridor, o Luxemburgo. E é cumpridor porque é um offshore, ou seja, cumpre à custa das receitas fiscais que tira aos outros países. Sobre isto, a Comissão Europeia não faz nada. E vem agora a Comissão Europeia iniciar um processo de sanções contra Portugal e Espanha. França é França, diz o Presidente da Comissão Europeia, e não pode ter sanções. Então, e Portugal? Não é Portugal? A duplicidade de critérios diz tudo sobre este processo iniciado pela Comissão Europeia. É um ataque ao nosso país. Meço bem as minhas palavras. É um ataque. Que tenham decidido anunciar este ataque à mesma hora que estava a começar o debate de Estado da Nação neste Parlamento, é só mais uma característica do tipo de humilhação que querem infligir ao nosso país e que nós não podemos aceitar. A prioridade tem de ser impedir este processo. Não podemos ter sanções. Não nos digam que as sanções talvez sejam só simbólicas ou que possam ser pequeninas. Sanções são sanções. Sanções atacam a reputação do país e, com isso, o financiamento da República e toda a economia. Sanções são uma humilhação ao nosso país. Sanções são um ataque à nossa soberania democrática. Não as podemos aceitar. Bem sei, Sr. Primeiro-Ministro, que as sanções não dizem respeito ao que fez o atual Governo, mas sim ao Governo anterior. Mas não são, por isso, o menor ataque ao nosso país. O que está em causa é o incumprimento das regras do déficit em 2015, responsabilidade de PSD e CDS, que infligiram toda a espécie de cortes em salários, pensões, na escola, na saúde, todos os sacrifícios ao país, em nome de cumprirem metas que não cumpriram. Sim, PSD e CDS infligiram muito mal ao país. Sim, PSD e CDS e as suas políticas merecem sanção. Sim, as suas contas nunca bateram certo, mas por isso mesmo já foram sancionados. Foram sancionados por quem pode fazê-lo, pela vontade maioritária dos portugueses nas eleições. Na democracia é assim. Quem sanciona é o povo. Não são burocratas não eleitos, nem são governos estrangeiros. Mas PSD e CDS foram sempre apresentados pelas instituições europeias como os bons alunos. Fizeram tudo o que Bruxelas e Berlim mandaram. E agora, os mesmos que impuseram as políticas sancionam o país pela miséria que essa política trouxe ao país? Bruxelas e Berlim impuseram a política, conviveram bem com os seus resultados devastadores sobre a economia, enquanto o Governo foi o Governo obediente e destruidor da dignidade do nosso país. E quando o povo, pelo seu voto, decide mudar de Governo, vem Bruxelas sancionar o desastre que ela própria provocou. Sr. Primeiro-Ministro, toda a lógica das sanções é absurda. Quando um país tem dificuldades e não cumpre limites do déficit, penaliza-se mais esse país, criando dificuldades acrescidas e, com isso, tornando cada vez mais difícil o objetivo de consolidar as contas públicas. É um absurdo. Por outro lado, se um país como a Alemanha não cumpre as regras porque está a ficar com uma parte maior do que lhe é devida nas relações comerciais entre os países e tem excedentes comerciais maiores do que os permitidos pelas regras europeias, não acontece nada. Nem há mecanismos de sanções previstos. É um absurdo, e um absurdo que penaliza as economias mais frágeis. Por ser um absurdo
e por ser atentatório da democracia, é que o Bloco de Esquerda esteve sempre contra a base jurídica que permite a aplicação destas sanções e o Tratado Orçamental que as condensa. Pena é que PS, com PSD e CDS, tenham aprovado no Parlamento Europeu e nesta Assembleia da República as regras que agora permitem o processo de sanções contra o nosso país. Mais, as sanções passaram a ser automáticas por regulamento. Já estavam programadas com a Troika, mas passaram a ser automáticas. E, ironia desgraçada do nosso país, o relator dessa proposta não foi um deputado alemão, foi um deputado português do CDS. Sr. Primeiro-Ministro, nós gostávamos muito que quem trouxe este caminho já se tivesse arrependido. Mas a direita, pela voz de Maria Luísa Albuquerque, de Pedro Passos Coelho ou de Assunção Cristas, está a gostar de ver o país sob ataque. Vão dizendo que estão contra as sanções, mas não perdem uma oportunidade para fazer de conta que o problema são as contas deste governo e não as do governo anterior. Maria Luísa Albuquerque acha que, se fosse ministra, podia continuar a errar todas as contas e nunca seria sancionada. Passos Coelho e Assunção Cristas vão dizendo à vez que são contra as sanções e que o atual governo merece sanções. Que hoje, de todos os dias, Passos Coelho esteja aqui a dizer que estava no rumo certo é um descolamento da realidade que causa a maior estupefação. Ou então é uma última tentativa de mistificar o que se está a passar. Posso estar enganada. Espero bem estar enganada. Mas a ideia que fica é que neste campeonato a direita está a torcer pela Alemanha desde o primeiro minuto. Quando era preciso clareza para defender Portugal, preferem fazer parte desse ataque. Senhores deputados, há formas... Um momento só, senhora deputada. Um momento só, peço-lhe o favor. Senhores deputados, há formas regimentais, uma delas é usar partes, de se exprimir pontos de vista mesmo indignados. Há formas que extravasam das regras regimentais. Peço-vos a atenção para isso. A senhora deputada quer fazer o favor de continuar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, temos tido as nossas diferenças que nunca escondemos. Sobre o sistema financeiro, sobre a reestruturação da dívida, sobre muitas matérias e sobre a Europa, certamente. Mas digo-lhe hoje aqui que o Bloco de Esquerda não hesita e que conta connosco para defender Portugal deste ataque. E estou a terminar, Sr. Presidente. A nossa prioridade é impedir sanções por todos os meios possíveis e manter o nosso acordo comum para a recuperação dos rendimentos do trabalho em Portugal. Nada nos desviará desse caminho. E por isso deixo-lhe duas perguntas muito claras. Comprometeu-se o Governo, na carta ou por algum meio, com algum tipo de medida de austeridade perante as instituições europeias? E, em segundo lugar, o que está a fazer o Governo para parar o processo das sanções? Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra para responder o senhor Primeiro-Ministro.